Oi pessoal, voltando então aqui para nossa aula 14 de Fundamentos da Matemática 1, eu tinha feito os exemplos 1 e 2, né? Então vamos fazer agora esse exemplo 3. Bom, quem está pedindo para a gente inferir esse argumento, ó. Primeira hipótese é: todos os ladrões são espertos. A segunda hipótese é: Arthur não é esperto. Nós precisamos concluir então que Arthur não é ladrão, tá? Então, de novo, ó, todos. Então, porque a gente está usando o quantificador universal, né? Então, a gente pode pensar que o nosso universo é o conjunto de pessoas, tá? Então, quer dizer, basicamente, a gente está falando que é bem parecido com o exemplo 2. Todo mundo que é ladrão, então é esperto, tá? Então, se eu chamar, por exemplo, L de x, o predicado x é ladrão, e E de x, o predicado x é esperto, então nós podemos traduzir a primeira hipótese dessa forma, né? Qualquer que seja a pessoa, se é ladrão, então é esperto, tá? Se você olhar a segunda hipótese aqui, se eu calcular E de Arthur, isso aí é a proposição Arthur é esperto, tá? Mas aqui está falando Arthur não é esperto, então é a negação de Arthur ser esperto, ok? E nós temos que concluir que Arthur não é um ladrão. Arthur ser ladrão é L de Arthur, tá? Então a negação vai ser, então Arthur não é ladrão. Então nós vamos ter que inferir esse argumento aqui, ok? Bom, vamos lá. Eu vou escrever aqui então, tá? Então, de fato, então denotemos L de x é o predicado x é ladrão e E de x é o predicado x é esperto. Então, desse modo, o argumento pode ser reescrito da seguinte forma. Bom, sem usar palavras, né, usando os símbolos, né? Então vai ficar o que eu já comentei ali em cima. Primeira hipótese é para todo x. Se x é ladrão, então x é esperto, tá? Então é para todo x. L de x condiciona E de x. E a negação de E de Arthur, né? Porque a segunda é Arthur não é esperto, ok? E a tese vai ficar Arthur não é um ladrão, né? Então é o não é L de Arthur, ok? Vamos lá então mostrar que esse argumento é válido. Bom, vou copiar de novo. Primeira hipótese. Bom, deixa eu dar mais espaço aqui. Primeira hipótese é a proposição para todo x no universo L de x condiciona E de x. A segunda hipótese é Arthur não é esperto, né? Ou seja, não E de Arthur. Bom, essas são as duas hipóteses. Nós temos que chegar em não L de Arthur, tá?
Primeira coisa, igual nós fizemos no exemplo anterior. Olha a hipótese 1. Está falando que L de x condiciona E de x para todo x do meu universo. Em particular, se eu pegar x como sendo Arthur, nós podemos concluir que L de Arthur condiciona E de Arthur é verdadeira. Tá? Então podemos inferir L de Arthur condiciona E de Arthur. Tá? Aqui nós utilizamos a hipótese 1 e a nossa regrinha exemplificação universal, né? Passei de algo que é válido para todo elemento do universo para um elemento particular, tá? Então agora vamos olhar nossa tabela de inferência, a regra modus tollens, tá? Essa aqui, ó. Então o que ela fala? Se eu tenho uma proposição P condiciona Q e eu também tenho a negação da tese do meu condicional, então podemos concluir que a negação da hipótese do condicional é verdadeira. Se você olhar aqui, ó, é bem isso que nós temos aqui no nosso exemplo, né? Comparando 2 e 3, ó. Eu tenho um L de Arthur, condiciona um E de Arthur, tá? Só que esse E de Arthur, nós podemos, é a negação de 2 aqui, que eu estou pintando de azul também, tá? Ok? Porque esse aqui é dupla, o E de Arthur, nós poderíamos escrever como a negação da negação de E de Arthur, tá? Então vou fazer mais um passo aqui para ficar mais claro. Deixa eu só... Ó, eu tenho que ter a negação... Não, não preciso fazer mais um passo não, né? Não preciso disso aqui, ó. Eu tô misturando as coisas aqui, ó. Então, gente, ó. Eu tenho uma proposição do tipo P condiciona Q e a negação da tese do meu condicional, né? Ó, tem a negação de E de Arthur e aqui tem o E de Arthur. Então, pela regra do modus ponens, podemos concluir a negação de P, né? Negação da hipótese do condicional. Mas a hipótese condicional é que eu pintei de amarelo aqui. Então, podemos concluir que a negação de L de Arthur, tá? Para isso, nós usamos 2, 3 e modus tollens, tá? Então chegamos onde queríamos, né? Provamos que o Arthur não é um ladrão, tá? Se for ver, pensar no modo só olhando o texto, faz todo sentido, né? Porque ó, todo ladrão é esperto. Então é condição necessária para ser ladrão ser esperto. Como o Arthur não é esperto, não tem como ele ser ladrão, né? Que para ser ladrão tem que ser esperto. Basicamente é isso que a primeira hipótese diz, né? Bom, gente, então vamos fazer o exemplo 4 agora. Se você olhar aqui, então nós temos 3 hipóteses agora. Vamos começar a ficar um pouco mais... um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais elaborados os exemplos. Então, a primeira proposição, pinta de amarelo, ali, todos os peixes vivem no mar. A segunda hipótese é, acontece que Pluto é um animal. Nossa terceira hipótese é, Pluto não vive no mar. E a nossa tese é que existem animais que não são peixes, tá? Então, se você olhar aqui, nós temos 3 predicados, né? X é peixe, X vive no mar
e x é um animal, tá? O amarelo aqui, ó, seria para todo peixe. Se é peixe, então vive no mar. Pluto é um animal. Esse aqui seria um caso particular, né, do predicado x é um animal, né? Então seria trocando x por Pluto. E aqui Pluto não vive no mar. Tá? Nós vamos ter que provar então que existem animais que não são peixes, tá? Então, nosso universo aqui, ó, para começar, um conjunto de seres vivos, por exemplo, podemos pensar, tá? Então, vamos começar traduzindo essas proposições aqui. Deixa eu tirar, tá muito pintado aqui. Para em termos lógicos, né? Utilizando proposições, predicados e quantificadores, tá? Então, a primeira letra lá. Todos os peixes vivem no mar. Então vai ter um predicado x é peixe, x vive no mar. Então, ó, P de x é o predicado x é um peixe. E vou chamar de M de x. O predicado x vive no mar. Aqui na segunda hipótese tem a hipótese que Pluto não é animal, tá? Então a gente vai colocar mais um predicado aqui, ó. X é um animal. E esse segunda hipótese aqui é o A de Pluto, né? A terceira aqui, ó, Pluto não vive no mar, então basicamente a gente vai calcular a negação de M de Pluto. Ok? Então, desse modo, o argumento pode ser reescrito da seguinte forma. Então, meu ser vivo, se ele é um peixe, então ele vive no mar, tá? Então vai ficar, então, qualquer que seja meu ser vivo, se ele é um peixe, então ele vive no mar, tá? A segunda hipótese é que Pluto é um animal, ou seja, é o A de Pluto, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pluto é um animal. E a terceira hipótese, como é que a gente vai traduzir da seguinte forma: Pluto não vive no mar. Então, se pensarmos em M de Pluto, M de Pluto vai ficar Pluto vive no mar. Só que aí a nossa hipótese é Pluto não vive no mar. Então é a negação de M de Pluto que é verdadeiro, tá? Aí que nós temos que concluir: existem animais que não são peixes. Então, podemos traduzir assim: existem então elementos do universo, né, seres vivos, que são animais e não são peixes. Bom, então o que nós temos que fazer é inferir esse argumento, tá? Mostrar a validade dele. Então, vamos lá, vamos demonstrar a validade desse argumento. Bom, primeira coisa, vou copiar todos aqui, tá? Então, o primeiro é para todo x
P de x condiciona M de x. O segundo é A de Pluto, né? Porque o Pluto é um animal. E o terceiro é Pluto não vive no mar, que é a negação de M de Pluto. Vamos lá, então, ó. Primeira coisa, essa proposição aqui que envolve o quantificador universal, a gente vai particularizar para Pluto. Daí nós só teríamos proposições dependendo de um mesmo sujeito, tá? Então, primeira coisa, então, ó. Vamos. Se é válido para todo x, em particular, é válido para qualquer elemento. E é claro que o que nos interessa é particularizar para o Pluto. Então aqui nós utilizamos 1 e a exemplificação universal, tá? Agora vamos olhar aqui, ó, tabelinha de inferência. De novo, a regra modus tollens. Lá, se você olhar 3 e 4, nós vamos ter. Então, ó, tem um condicional e a negação da tese do condicional. Então, eu posso concluir a negação da hipótese do condicional. Então, olha aqui, 3, essa é a negação disso aqui, ó. Então, lá pela regra do modus tollens, nós podemos concluir que a negação de Pluto é verdadeira, tá? Se pensar em termos lógicos, ó, não quisesse nem usar pensar na regra, tá? Esse condicional é verdadeiro, tá? Tudo aqui é verdadeiro. Negação de Pluto é verdadeiro. Mas se a negação de Pluto é verdadeira, é porque M de Pluto é falso. Então, como o condicional é verdadeiro, isso aqui não pode ser verdadeiro. O que não seria verdadeiro condiciona uma proposição falsa, não pode ser verdadeiro. Então, obrigatoriamente, P de Pluto tem que ser falso. Mas se P de Pluto é falso, é porque a sua negação é verdadeira, tá? Ou seja, a negação de P de Pluto que é verdadeira, tá? Então, aqui nós utilizamos 3, 4 e modus tollens. Então, ó, eu comentei nas aulas passadas que sempre que eu tenho uma proposição colocada em uma linha, ela se torna uma hipótese, ou seja, uma proposição verdadeira, tá? Então é como se estivesse colocando o condicional E em todas essas linhas, emendando todas as proposições, tá? Então, essa proposição é verdadeira, E2 é verdadeira, E3, E4, E5 e assim por diante, tá? Vou fazer uma cadeia de várias conjunções verdadeiras. Então, em particular, eu posso fazer a conjunção das proposições 2 e 5, que eu tenho uma proposição verdadeira, tá? Então, podemos concluir que ó, a proposição 2 é verdadeira, é uma hipótese. E a 5 nós acabamos de mostrar que também é verdadeira. Então, a conjunção das duas é uma proposição verdadeira, tá? Aqui nós utilizamos 2, 5 e definição de conjunção, tá? Ora, então, se nós pensarmos nesse predicado aqui, ó, A de x e não P de x, né? Eu mostrei que quando x é igual a Pluto, é verdadeiro, tá? Ou seja, eu posso concluir que existe um sujeito no meu universo tal que A de x e
não P de x, tá? Então essa aqui que nós acabamos de usar é a regrinha que a gente chama de generalização. Então, generalização porque eu passei de um sujeito particular para um quantificador. Existencial porque é a do quantificador que aparece aqui, tá? Então chegamos, né? Mostramos que existe um animal que não é um peixe, tá? E esse é o Pluto, dadas as hipóteses aqui, tá? Quem é o animal que não é um peixe é o Pluto. Isso eu quero dizer.